Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o bloco Message Modbus sem extensão, que é o Modbus serial. Aqui, ó. Existem 4 tipos de variações do bloco Message na linha 800, micro 800 da lembrada. Tá? O Message SIP genérico, vamos ver se a gente consegue depois falar sobre eles. O SIP simbólico, o Message Modbus e o Modbus 2. A diferença entre esse e esse é que esse daqui é para comunicação TCP e esse aqui é para comunicação serial. Aqui no manual, onde está aqui, tem o diagrama básico do bloco, dizendo aqui que tem o IN, que é onde você ou habilita o bloco, certo? Ou para envio de uma informação para envio constante, dependendo da configuração que você usa. Aqui eu tenho o cancel, que funciona como se fosse um reset. Aqui eu tenho um tipo de variável chamado Modbus L de local, certo? Que é para configuração do bloco. Esse local, na verdade, ele quer dizer a configuração do CLP, tá? Da origem. Tá? Aí depois eu tenho esse target, que é a configuração do nó, para onde eu vou enviar. É o endereço, basicamente, tipo de instrução. Vamos dar uma olhada depois. O local, o que aqui a saída que indica quando a comunicação ocorreu com sucesso ou não. Aqui o erro, que indica se ele acende se houver algum tipo de erro, e aqui o ID que dá o código do erro. Aqui ele mostra como a composição do bloco. Se você estivesse fazendo o programa em bloco de função, e aqui em lab. Aqui são os códigos de erro. Eu já peguei aqui o erro 20. Depois eu vou tentar forçar esse. Já peguei o 129, já peguei alguns erros, mas funciona direitinho. E aqui é como eu configuro a variável do tipo Modbus local. Lock para. Chama assim, mas tá aqui. Primeiro vamos voltar lá. O que eu criei aqui? Eu criei 3 blocos de comunicação. Esse bloco ele é padrão, tá? Tanto faz se eu quiser fazer comunicação para leitura, gravação, ou seja, ou gravação de conjunto de bits ou conjunto de words, o bloco é sempre o mesmo. Quando você cria o bloco, ele gera dentro da sua variável local, aqui, então não tem ainda. Vamos desligar esse start page. Ele vai criar um padrão para o bloco. Como que a gente chamou ele aqui? Chamou de delta 1. Vou abrir mais para a gente consegue ver. Esse aqui é o bloco padrão, onde ele diz aqui como ele funciona tudo. Por quê? Porque eu inseri o bloco dentro da rotina. E aqui são meus blocos, ó, delta 1, chama de delta, ó, delta 1, delta 2. São esses 3 aqui. Delta 1, delta 2 e delta. Na verdade é um de cada, né? Aí ele coloca aqui do delta 1 as variáveis. Primeiro vamos falar aqui. Quando você cria, você tem que gerar as variáveis. Então esse reset, tá, eu coloquei é uma variável booleana. Por que uma variável booleana? Porque aqui ele diz que essa variável tem que ser booleana, tá vendo? Aqui é a variável de configuração do local, aquele que eu chamei de config bloco 2.
tá? Do target, do destino e por aí vai. É assim, na verdade aqui ele abre a variável. Agora vamos aqui na variável. Espero que não fique muito confuso pra gente. Aqui são as variáveis. Aqui ele está falando dos blocos. E aqui ele está falando das variáveis que eu criei. Tá vendo? Config bloco 2. Config bloco 2. O que eu vou configurar? O que eu tenho nesse config bloco 2? Eu tenho o canal, o tipo de trigger, o comando e a quantidade de elementos. É o que está aqui no manual. O canal, ele vai dizer o seguinte, ele está dizendo o seguinte: se eu estou usando a serial interna ou se eu estou usando uma serial no slot, indicando, com a indicação do slot. Esse daqui eu não sei nem qual que é, tá? Mas deixa eu mostrar isso daqui no exemplo que tem através do slot aqui, ó. Através do slot é tipo assim, tá vendo? Aqui, ó. Se eu colocar em 0, o que ele vai dizer? Que quando eu tiver uma variação aqui, ó, no sinal in de 0 para 1, ele vai enviar a mensagem. Se eu deixar em 1, toda vez que eu tiver uma variação, aqui no valor da mensagem, tá? Se eu não me engano é aqui que coloca, vamos ver, ele vai enviar direto, tá? O valor da, se tiver uma mudança da variável do Word. Mas vamos voltar aqui. Depois a gente vai ver isso. O tipo de comando, certo? Vou fazer um comando de gravação, que na verdade o que eu quero fazer agora, a ideia é deixar o micro 850 como mestre na rede. Porque como escravo, ele funciona bem, a gente já viu isso aí no vídeo usando a IHM. Tá? O tipo de configuração, vou usar a primeira 6, depois vou usar uma 3. Uma de gravação, uma de leitura. Testei a 4, então acho que também funciona. E aqui, dentro da parte de elementos, é a quantidade máxima de memória que eu posso usar. Então vamos voltar lá. Estava aqui, né? Então eu coloquei que é o 2 que eu configurei o barramento interno, o 0 que ele vai enviar só no pulso de subida, o tipo do comando que é o 6, tá? E a quantidade de elementos que é 1. Isso no config do bloco. Agora o outro que é o message do bloco. O que ele tem aqui, ó? O endereço da variável. Como eu vou estar aqui comunicando, vai estar comunicando aqui com delta, eu coloquei o endereço do D101, tá? E o nó, tá? do dispositivo ID, na verdade, né? Do dispositivo na rede Modbus serial. Aqui o cache é onde a gente vai receber, tá? Ou gravar as variáveis que a gente vai enviar. Na hora que a gente colocar isso aqui em online, a gente vai ver que isso aqui vai aparecer. Vamos ver então aqui, voltando aqui para ele. Aqui, ó, na configuração, se ele for mestre, não esquecer aqui de mudar aqui, certo? E de acertar os parâmetros. Quando ele é mestre, ele não pede ID pra gente. Ele configura sozinho. E aqui eu estou na configuração do serial. Aqui no Delta, como eu configurei 9682, porque é o que está aqui. 9600, sem paridade, 8 bits e 2 stop bits. Exatamente essa configuração, sem paridade. E aqui eu só coloquei, não fiz mais nada, nada me importa aqui no início. E aqui eu fiz, coloquei dentro da tabela monitor aqui que eu criei, eu coloquei as variáveis que eu quero comunicar. Esse endereço aqui, o D100, deixa eu ver se
tem um manual da Delta aberto aqui. Ele diz aqui que o endereço Modbus da D00 é o 4097. O 4 é porque é um road register, certo? Aqui, ó. É o 4097. Então, se eu quiser comunicar com a memória 100, D100 é o 4197. D101, 42 e por aí vai. Então tá. Vamos fazer uma experiência aqui. Ver se não caiu. Não caiu. Deixar isso aqui, ó, bem no canto, que é pra gente poder visualizar. Espera comigo que eu não dei nenhum tipo de problema. Tá cheio de canal de comunicação aqui, tudo ativo. Então tá aqui, ó. Vamos colocar então como variáveis locais. Fechou, não sei porquê. Tá. Aqui a gente estava usando 2, né? Configuração local, tá? Aqui a gente não vai mexer porque é um comando de gravação de um elemento só. Onde ele vai mexer aqui? Talvez na mensagem, vamos ver. O endereço é 4198, então ele vai gravar no D101. E a gente precisa colocar um valor aqui, né? Vou colocar aqui um valor de teste 5445. Certo? Como ele vai funcionar aqui? A gente deixou ele para, na variação aqui de 0 para 1, ele enviar a mensagem. Aqui, ó, o Abcon 2, é isso que a gente está vendo, né? Então vou mandar aqui, Abcon 2. Quando isso que for para 1, o D101 aqui tem que mudar o valor. Vou pegar o Abcon aqui. Cinco quatro quatro cinco. Deixa eu colocar outro valor. Cadê o valor aqui? 2,45. Mudou, 2,45. Se eu quiser enviar vários blocos, eu tenho que mudar aqui o código da operação para o 16, porque se eu colocar aqui mais de um, ó, vai gerar um erro para mim. Quer ver? Eu vou gerar um erro de propósito aqui. Vou colocar aqui que eu quero a quantidade de elementos que eu quero colocar 2. Deveria gravar no D101 e D102, certo? E aqui eu vou até colocar aqui, o valor fica 0 mesmo, não vai, ele vai dar erro. Na hora que eu colocar aqui para enviar, ele deve ter gerado um erro. Tá vendo? Ele me disse que é verdadeiro, que houve um erro, que esse sinal tinha que estar em falso, e que o código do erro é 33. No manual, ele me mostra, tá? Que um arquivo com parâmetro inexistente, ele está me dando erro de parâmetro. O que é isso daqui? Então isso daqui é por quê? Porque eu usei aqui, tá? Eu tentei mandar 2 elementos usando uma instrução que nas regras do Modbus a função 6 ela envia uma word, não diversas words. Se eu quisesse mandar mais de uma word, eu posso até colocar aqui, ó. Vamos mudar aqui. 4115
E aqui eu vou colocar aqui 23, 22, certo? Vamos colocar aqui o nosso, que é 41, é o D101 e D102, na verdade porque está no endereço D101. Qual seria o código para a gente mandar duas mensagens? Seria o 16. Se a gente quiser ver aqui, a gente pode confirmar também, ó. Múltiplos words, é o 16. Então eu mudo aqui onde está 6 para 16. Apesar do valor inicial estar 6, eu posso mudar isso aqui durante a operação, tá? Então agora, na hora que eu habilitar o com 2 aqui, o abre com 2, ele deve enviar aqui a mensagem correta. Vou verificar aqui, ó. Qual é a mensagem correta? São esses dois parâmetros, D101 e D102. 41, 15, 22, 23, 22. E aqui o erro está em falso agora, e o bloco, tá, diz que a mensagem foi enviada com sucesso. Certo. E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui, ó, na configuração, o tipo de mensagem. Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é onde ele está dizendo pra gente que é na mudança do pulso. Onde ele está dizendo isso? Está dizendo aqui, ó. Em in, quando vai de falso para verdadeiro, ou seja, no pulso de subida. 0. Mensagem enviada, trigado. Quando ele está configurado para 1, o trigger é contínuo. Entendeu? Então, ou seja, se eu colocar aqui em 1, colocar em 6 mesmo. Vou botar aqui para um bloquinho só. Aqui não importa, só para não ter que ficar mudando aqui. Vou colocar 0, diversos blocos. Então, se eu colocar aqui em 1 e deixar habilitado direto o... Vamos colocar aqui até mudar. 36, 51. Eu vou colocar, vou habilitar aqui o com 2. Abre com 2. 36, 51. Quando eu deixo em 0, se ele não descer, ele não envia nada. Só que agora eu configurei para 1. Tá aqui, ó, habilitar direto. Não vou desabilitar. Vou só mudar aqui, ó. 23, 45. Na hora que eu der o Enter, é que ele tem que mudar. 23, 45. 11, 24. Ou seja, ele percebe, havendo a mudança do valor dentro da variável, ele já envia automaticamente. Ele mesmo cria o sequencial, né? Na verdade, ele cria uma fila e organiza essa fila internamente. A gente não precisa gerenciar nada. Então, nesse ponto, é um bloco bem versátil. E uma outra característica dele, agora eu vou fazer leitura, vamos fazer uma operação de leitura. Vamos ler o... Vamos ver quem que a gente está lendo. Aqui. A gente está lendo aqui, esse aqui eu configurei para leitura. Então ele é o... Deixa eu diminuir aqui. Ele é o bloco 3. Vamos abrir a configuração dele. Com 3. Cadê? Ó, configuração do bloco 3. Ele está habilitado para leitura com a operação 3, certo? De um único valor, está lendo 2 elementos.
O endereço que ele tá é o 4199, que é o 102, tá? E o endereço é o 3. Só lembrando aqui, ó, onde eu coloco aqui é o 3, é aqui, tá? Vamos ler então o valor do D102. Qual que é o valor do D102? Vou colocar um valor nele aqui. 4579. Ele vai ler o valor do D102 e vai armazenar aqui, ó, essas memórias aqui no cache. Quantos blocos ele vai ler mesmo? Quantidade de elementos 2. Então vamos colocar aqui o D103, vamos colocar aqui também um valorzinho nele. 21,94. A gente habilita a operação de leitura. Primeiro confirmando o cache, não tem nada. Vou até mudar esse aqui o valor para 0. Isso aqui é onde ele armazena, tá? Vamos deixar aberto já. Vamos habilitar. Leu os dois blocos, o 4579 e o 2194. E uma mudança que ele tem em relação ao delta, aqui no delta a gente tinha que ler o código Modbus inteiro, onde vinha o número da operação, quantidade de variável, tudo, e tinha que filtrar. Aqui, ó, ele dá pra gente já tudo bonitinho, não tem trabalho nenhum. Então a operação de leitura no micro 850 é muito simples usando o Message. Entendeu? Tá, eu acho que pro vídeo é isso mesmo. A gente falou dos dois blocos comunicando ao mesmo tempo, não sei. Ah, outra coisa, se eu habilitar dois blocos ao mesmo tempo, vamos supor que eu quero uma variável fixa aqui, outra variável, um outro endereço fixo, eu não preciso me preocupar em gerenciar esses blocos. Eu só deixo habilitado direto, se eu colocar a função 1, e ele vai, se eu quiser, vai ficar fazendo a comunicação e habilitando direto. Não sei até onde é interessante ficar com a linha de comunicação direto habilitada, né? Mas se você quiser, você pode deixar. Você pode deixar esse bloco ativo no endereço qualquer, que a gente vai fazer um exemplo desse daí gerenciando o inversor de frequência da Delta, porque a gente está fazendo comunicação com o DVP. Você pode deixar eles habilitados direto, conforme você for mudando aqui o valor da mensagem, tá? Do cache, ele já vai alterando sozinho. A gente não tem que se preocupar com nenhum tipo de gerenciamento. Vamos só mudar isso aqui. Tá ativo, né? Tá. Pequenininho. Então tá. O básico aqui do bloco é esse.